Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusivismo, exclusivismo, palavras essas que geralmente não são muito comentadas no meio cristão, mas muitas doutrinas e seitas falam muito nisso. Jesus é exclusivista ou inclusivista? Jesus é exclusivista. A doutrina cristã, estipulada por Deus em Cristo Jesus, ela é exclusivista, ela é exclusivista. Então quer dizer que serão excluídos da salvação todos aqueles que não atentarem para a obra redentora de Jesus? Sim. Quer dizer que todos aqueles que olharem para a morte voluntária e a ressurreição de Jesus e não tiverem uma fé perfeita nessa obra redentora, não serão salvos? Exatamente, não serão salvos. Então Jesus é exclusivista? Sim. O cristianismo é também exclusivista? Sim. Os homens cristãos criaram essa situação? Não. Deus criou, antes da fundação do mundo, essa situação. É uma situação soberana, é uma situação imperativa, a que nós cristãos estamos sujeitos também. E principalmente nós cristãos. E principalmente nós cristãos que temos a obrigação, o compromisso de disseminarmos essa verdade. Mas isso parece muito cruel, não parece? Jesus tão bom, Jesus tão misericordioso. Será que é por isso que muitas pessoas rejeitam o Evangelho? Realmente é verdade. Então quer dizer que a rejeição do Evangelho é por causa do Jesus exclusivista? Será que a rejeição do Evangelho é por causa da Bíblia, ou das igrejas, ou dos líderes cristãos? Talvez das famílias cristãs. Será que nós cristãos somos fundamentalistas? Será que nós somos realmente intolerantes? Ou será que fundamentalistas e também intolerantes são todas as pessoas que rejeitam o Evangelho? Jesus é exclusivista, sim. Ele mesmo disse que veio separar, veio trazer não a paz, mas a espada. Que numa casa, 3 estariam divididos contra 2 e 2 contra 3. E um texto que eu escolhi aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Mateus 11, a partir do versículo 20, do versículo 20 ao versículo 24, Jesus ele se dirige a 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que era a principal delas. Se dirige a essas cidades, prega o Evangelho. Não sei quantas vezes ele lá esteve, mas certamente várias vezes. Ele pregou o Evangelho, ele foi visto, ele foi ouvido, as pessoas viram a sua face, ele realizou diversas maravilhas, diversos milagres, e depois, mais tarde, ele constata que praticamente a maioria dessas pessoas que ouviram a sua palavra e viram a sua pessoa, não creram, não se converteram, não tiveram nenhuma transformação, apesar da presença de Jesus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20, mais especificamente o versículo 23, Jesus faz uma severa crítica, uma severa advertência e uma condenação a Cafarnaum.
porque Cafarnaum era a principal cidade onde as pessoas se reuniam para ouvir Jesus. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, no versículo 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus está sendo exclusivista? Está. Jesus está falando em céu e está falando em inferno. Jesus está falando em divisão, está falando em juízo, está falando em justiça, está falando em condenação. Ele está sendo exclusivista? Está. Ele está excluindo do reino de Deus todos aqueles que viram, ouviram e não se transformaram, não se sensibilizaram, ou se sensibilizaram apenas no coração durante algum tempo, mas os seus espíritos não compreenderam Jesus. Viram Jesus, talvez até tenham tocado em suas vestes, mas não compreenderam Jesus, não aceitaram Jesus no seu entendimento. E Jesus aqui lança essa palavra de condenação. Você pode ler o texto, Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. Jesus está sendo exclusivista e o cristianismo, toda a fé cristã é exclusivista. As pessoas podem ler que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas podem ler Deus deseja que todos se salvem. Mas também temos esse texto e temos uma série de outros textos. E no contexto das Escrituras Sagradas, o cristianismo é realmente exclusivista. Ele exige que o homem e que a mulher, de qualquer raça, tribo ou nação, observe a obra redentora de Jesus, explicada por ele e explicada muito bem pelos apóstolos. Obra redentora, na prisão de Jesus, na sua morte voluntária, na sua morte vicária, morte sacrificial, na qual ele levou os nossos pecados, e na sua ressurreição, quando os nossos pecados foram anulados. Esse princípio não foi estabelecido pelas igrejas, não foi estabelecido pelos homens, foi estabelecido soberanamente por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo antes da fundação do mundo, como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Esse princípio é um princípio exclusivista. Todo homem ou mulher que olhar para a obra redentora de Jesus, não para os seus ensinamentos e não para outros subterfúgios que as pessoas gostam de usar, mas especificamente para a obra redentora de Deus em Cristo, e não compreender, e não se sensibilizar, e não desenvolver uma fé sincera e perfeita nessa obra resgatadora, está excluído do reino de Deus. Isso desagrada a muita gente? Desagrada sim. Você talvez possa ser uma pessoa que não concorde com isso. Muito bem, mas o problema não é meu. O problema não é das Escrituras. O problema não é de Jesus. O problema é de quem não aceita a soberana vontade de Deus. Ah, lá vem a soberana vontade de Deus. Sim. Se uma pessoa tem a capacidade de ser cristã, de olhar para a obra redentora de Jesus e se converter, no caso incorporando essa obra no seu entendimento, e isso vai mudar completamente a sua vida,
no presente e no futuro, essa pessoa não entende a soberania de Deus? Essa pessoa acha estranho que Deus seja soberano na sua vontade, nos seus princípios? Não. É claro que não. Muita gente rejeita o Evangelho, sim. Muita gente rejeita o Evangelho por diversos motivos. Nós aceitamos até que um dos motivos é esse. Mas está rejeitando o que Jesus determinou. Muitas pessoas, quando rejeitam o Evangelho, eu estou me referindo ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pensam que estão rejeitando a igreja apenas. Pensam que estão rejeitando os cristãos. Pensam que estão rejeitando a liderança cristã. Estão rejeitando a vontade soberana do Filho de Deus. Seja qual for a explicação, seja qual for o motivo, essas pessoas que não gostam desse caráter exclusivista do Evangelho estão pecando e estão sendo destituídas do reino de Deus e não ganharão a vida eterna. Isso é desagradável para muita gente, porque muitas pessoas querem um Evangelho, uma salvação e um Jesus ao seu modo. Mas isso é impossível nós revogarmos. Nunca foi possível e hoje é tarde demais. Mas por que mais de 2 bilhões de pessoas na face da Terra creem nesse princípio? Estão salvos a princípio e pregam e vivem esse princípio, mas um outro tanto, ou uma quantidade muito maior, rejeita sistematicamente o Evangelho de Jesus, essa obra redentora, porque querem que a salvação estipulada em Cristo seja inclusivista. Aí vem o outro conceito, o inclusivismo. Esse é bastante simpático e bastante aceito pelas pessoas de um modo geral. Não, tudo que vier encobrir essa obra redentora, nós estamos com você. Então chegam aqueles que dizem que todas as religiões salvam, todas as religiões são iguais, todas as religiões têm a sua honra, todas as religiões têm a sua salvação. Concordamos que todas as religiões são lícitas, pelo menos ao rés do chão, e todas elas são dignas, e todas elas podem ser praticadas e precisam ser respeitadas. Não incorporadas no entendimento cristão, isso é outra coisa. Isso aí é sincretismo. Isso Jesus não quer e nós cristãos não queremos. Porque nós cristãos não estipulamos nada. O que está disposto aqui foi estipulado soberanamente por Deus. Aí muitos ficam preocupados, mas e as pessoas que não vão conseguir ouvir o Evangelho? E as pessoas, e as criancinhas que não entendem essas coisas e podem morrer num acidente e podem morrer por uma enfermidade infecciosa, e os jovens que podem morrer no trânsito e nunca vão ouvir esse Evangelho. Vamos esperar um pouquinho e vamos falar numa outra turma muito grande, numa turma extremamente numerosa, que não tem ouvido o Evangelho, porque o tem rejeitado sistematicamente. Eu estou mentindo ou eu estou sendo verdadeiro? Nas grandes cidades brasileiras, não tenha sido oferecida a palavra de Deus pelos meios de comunicação, nas igrejas, pelos missionários, mas quantas pessoas rejeitam
A simples presença de uma igreja já os faz passar pela outra calçada. Muita gente passa pela porta de uma igreja cristã e vira o rosto. A muitas pessoas é oferecido o evangelho e elas dizem: eu não quero saber disso. Mas se você oferecer um outro Jesus, um outro evangelho, deturpado conforme a vontade do homem, aí quem sabe se nós não podemos negociar isso. O evangelho tem sido rejeitado, sim, e nós cristãos somos suficientemente lúcidos para nós sabermos que o coração do homem rejeita esse caráter exclusivista do Evangelho de Cristo, da obra redentora de Jesus. Mas isso foi estipulado soberanamente por Deus. Agora, tem os que rejeitam o Evangelho conscientemente, com o Evangelho na sua presença. Não são aqueles que estão numa ilha do Pacífico e geograficamente estão longe de nós. Não, mas estes, homens e mulheres, de todos os níveis, principalmente de nível técnico, de nível superior, que estão rejeitando o Evangelho de Cristo aos risos e escarnecem com prazer da palavra de Deus, e serão escolhidos. E depois a quem vão culpar? A Jesus? A comunidade cristã? Ou as palavras que estão impressas aqui? Nada disso foi criado por homens. Tudo isso foi estipulado soberanamente por Deus. E se muitas pessoas vão perder a salvação, e se muitas pessoas não vão ouvir o Evangelho, como crianças e como pessoas que estão inacessíveis, o que vai acontecer com elas? Serão lançadas no fogo eterno? Nós não vamos lançar ninguém no fogo eterno. Essas pessoas estão sob a soberana vontade de Deus. Ah, lá vem aquela resposta padrão dos cristãos. Os cristãos, quando não têm resposta para uma coisa, vêm com aquela típica resposta: tudo depende da soberana vontade de Deus. Mas sabe por que essa resposta é a única resposta? Porque essa é a única verdade. Todas as outras são evasivas, são especulações fúteis e também pueris, frequentemente hereges, confeccionadas no coração corrupto de homens, que pensam que a sua honra é maior do que a honra de Deus, que querem ter mais credibilidade do que a palavra de Jesus e a palavra dos apóstolos. Deus não sabe lidar com essa situação? E se uma criança nasce e morre aos 3 meses? E se um jovem é morto em um acidente e não ouviu o Evangelho? Deus não sabe lidar com isso? Deus sabe lidar com bilhões de galáxias, com black holes, com supernovas, com toda essa dinâmica universal. Ele foi capaz de gerar um homem perfeito a partir de um espírito no ventre de uma virgem, e não sabe o que fazer nessa situação? E o homem sabe, e Deus não sabe? Essa resposta padrão dos cristãos é a única resposta honesta, é a única resposta que merece credibilidade. Porque todos nós vivemos sob a soberana vontade de Deus. Isso que está disposto nas Escrituras Sagradas é segundo a soberana vontade de Deus, estipulada antes da fundação do mundo. Não é criação de homens. Se muitos homens e mulheres não gostam e não aceitam e querem criar novos princípios de salvação
e sistematicamente rejeitar o Evangelho serão realmente excluídos da salvação. Resolvam depois esse assunto, essa querela com o Senhor da Glória. Assim, nós sabemos que muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus e a rejeitam sistematicamente. Quem mais rejeita o Evangelho são os que têm acesso ao Evangelho, são os que têm acesso às igrejas cristãs, são os que têm acesso aos missionários, aos evangelistas, mas querem mostrar que não precisam de um Jesus soberano, mas preferem um Jesus confeccionado segundo o seu ponto de vista. A culpa, a responsabilidade, a culpa, o dolo não está no exclusivismo do Evangelho. Está no exclusivismo daqueles que rejeitam o Evangelho. Não é uma forma exclusivista e que as pessoas se acham soberanas nesse exclusivismo, é verdade. Não é somente o Evangelho que é exclusivista, não. As pessoas que rejeitam o Evangelho também são exclusivistas. Homens que querem ser maiores do que Deus. Homens que querem escolher o seu destino. Muito bem. Deus deseja que o homem use do seu arbítrio. Deus oferece o sangue remidor do seu Filho. Deus oferece em Cristo uma obra redentora, uma obra de salvação. Cabe ao homem aceitar ou negar. Agora, se negar, cuidado com quem será o responsável por isso, para que não aumente a sua pena ainda muito mais. O Evangelho é realmente exclusivista, mas nós cristãos precisamos preservar todo esse caráter exclusivista desse Evangelho, porque se nós deixarmos na mão dos inclusivistas, eles vão destruir tudo, o que existe e o que não existe. Vão criar as coisas mais absurdas, porque coisas absurdas vêm sempre do coração corrupto e enganoso do homem, e não de Deus. Nessa breve palavra, eu espero que algumas pessoas fiquem atentas ao que seja exclusivismo e inclusivismo, e pensem por que o Evangelho está sendo rejeitado. Talvez você seja uma pessoa que rejeita o Evangelho. Analise quem é o verdadeiro responsável por isso e converse com esse responsável. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.